Hoje eu venho aqui, mais uma vez, trazer uma mensagem que tem algumas almas que me perguntaram sobre profecias que estão profetizando no Brasil, colocando datas, colocando horários. São várias profecias. E realmente há almas que ficam com medo, né? O sistema do inimigo, do Shemael, dos demônios, eles trabalham com ameaças, sempre ameaçando. O espírito não, ele orienta de uma forma diferente o reino dos céus. Mas os demônios, os anjos caídos que se tornaram demônios, que criam um sistema de religião na terra, eles trabalham sempre com ameaças e com intimidação, com pressão sobre as almas. Por isso que o Pai fala, os meus filhos, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, eles não procuram conhecer o reino na verdade e vivem em sofrimento, presos nessas gaiolas que o Espírito disse na boca do profeta Irmeiá, que são os templos, os santuários, as sinagogas, o sistema religioso na terra. É tudo o inimigo que está por trás. O último profeta, ungido do alto, pelo próprio Criador que criou os céus e a terra, que nasceu no ventre de uma mulher, selado nos céus o nome dele, é Ioanã o Batista, que muitos ouviram falar João o Batista. Foi o último profeta físico na terra. Dali para frente, iniciou-se o reino dos céus, o reino do Espírito. Ali existe um cabeça, e todos que são colocados nesse reino, ele até nos comparou como membros de um corpo. Cada um tem uma função, mas o cabeça é ele. Nesse rol dos escolhidos dali para frente, quando o Pai falou muitos são chamados e poucos escolhidos, no reino do Espírito, o Satanás não tem acesso aos demônios. Ele não tem acesso nessas almas mais. Do resto, todo mundo ele tem na terra, porque as almas ainda são escravas devido à separação lá do Jardim do Éden. Por isso que o Pai criou um sistema de purificação e de resgate dessas almas através do Cordeiro. Quando a pessoa recebe o Espírito, a alma ela é liberta, é ligada a uma via no reino dos céus, no reino do Espírito. Ali, então, é uma família. É uma família espiritual. Quando o Espírito vai falar alguma coisa, o Espírito vai dar alguma orientação, quem vai entender a orientação dele são as almas escolhidas por ele, o próprio Criador. Mas muito bem, a pergunta é, que muitos estão perguntando, sobre as profecias, tem umas ameaçadoras, colocam data, colocam cenários, colocam situações catastróficas assim na terra. Isso são tudo coisas malignas, são os demônios, porque o jeito deles trabalharem é dessa forma, sobre ameaças. Eles criam um monte de mentiraiada na cabeça das almas, para que as almas fiquem escravas do sistema deles, para frequentar ou uma matriz ou uma filial deles esparramada sobre a terra. Aí fala que a criança nasce em pecado, se você não circuncidar, você não é salvo, se você não fazer isso, você tem que participar daquilo lá, você tem que fazer isso, fazer. É rituais. Eles criam um monte de rituais, a pessoa nasce, a família já nasce com medo da criança. A mãe já leva para lá, se morrer, está em pecado, vai para o inferno. Cria a palavra inferno. Criaram a palavra evangelho. Eles criaram, Satanás criou a palavra evangelho, pra você ter ideia. Não preciso nem falar mais nada, né? Colocaram esse nome em homenagem a um assassino que matava pessoas, matavam seres humanos. Aí para honrar esse soldado romano, que chamava Evangelos, aí tem o evangelho. Olha o que o Satanás fez. Resumindo, todas essas profecias que estão profetizando, usando esses nomes pagãos, que pegam parte da Bíblia, é tudo filho do próprio Satanás. São os pais deles, os pais ali espiritual. Foi aquilo que o Messias falou, o pai de vocês é Ra-Satã. Está lá em Johanás 8, capítulo 8, versículo 44, se eu não me engano. O próprio Messias disse, o pai de vocês é o próprio Shemael, Ra-Satã, o pai espiritual de vocês. Imagina aquelas bocas profetizando. Se o pai deles era o Shemael, vulgo Satã. O Messias foi bem claro. Então você que conhece a verdade, você que está no reino, você que recebeu a orientação espiritual do Pai, teve confirmação pelo Espírito, você não tem que temer nada na terra. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida da sua vida, da sua alma, quem fala com você é o Espírito do Pai. Ele falou, as minhas almas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fala claramente. E outro detalhe, se tiver alguma coisa que o próprio Criador vai agir na terra, que ele determinou numa cidade, num estado, num país,
que é necessário tirar os filhos deles ali, porque senão serão atingidos, o próprio pai vai fazer como ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele vai fazer. Lembra que ele foi lá, ele tirou Ló, deu oportunidade para a mulher, para as filhas. Ele não age, o Criador, se tiver um filho dele numa cidade, sem que primeiro tire aquele filho dele da cidade. Ele não age. Ele não deixa de disciplinar. Ele não deixa de fazer o que ele vai fazer. Mas se ele determinou uma sentença de uma forma, aonde tiver uma alma que é filho dele, no rol dos escolhidos, ele tira primeiro essa alma, coloca em outro lugar seguro, aí ele age. Essa é a promessa dele. Então eu não tenho que temer as ameaças, eu tenho que conhecer quem eu sirvo. Quem eu sirvo, quem eu creio, quem eu venero, é o verdadeiro, eu tive prova, tive sinais, ele me colocou no reino do Espírito, ele me colocou no reino dos céus, eu tenho prova, então não temos nada na terra. Então, resumindo, todas essas profecias, aliás, todos esses cargos que as pessoas se intitulam, eu podia citar vários cargos, todos esses cargos aí que você conhece no sistema religioso, que as pessoas se apresentam, são todos criados pelo próprio Shemael, vulgo Satã, espiritualmente. Aí na frente aparecem os corpos, as almas, todos, sem exceção. Porque no reino do Espírito, quando o Pai nos coloca no reino do Espírito, ele é o cabeça, ele é o único pastor. Ele é o único pastor e é uma família diferente. É uma família espiritual dentro da nação soberana. E o Espírito do Santo é que age, que fala com as suas ovelhas, que fala com as suas almas. E o Espírito do Santo, o Santo, nunca ameaça as suas ovelhas. Ele nunca denigre, ele nunca difama, ele nunca trabalha com ameaça. O Espírito orienta o caminho, ele mostra o caminho. Quem trabalha com ameaças, criando situações, são os próprios demônios que vulgo o Shemael Satã está por trás sobre a terra. E se você pegar uma cidade, tem uma legião deles. É só você ver quantas arapucas, quantas gaiolas, quantos lugares que eles montaram. Tem rua que tem 3 placas deles, 3 gaiolas deles. É simples. Por isso que o Pai falou bem claro: maldito a alma que faz da carne mortal o seu braço e a parte do coração do Criador, a parte do coração do Espírito Santo. Por que é maldito? Porque imagina o que os demônios não fazem com essas almas. As almas vão seguir os espíritos caídos. É o que aconteceu na época de Noa. As almas seguiram os espíritos caídos, os demônios, da linhagem de Caim. Você entende? Então não tem que temer. Quem estiver no reino, quem recebeu a verdade, quem tem sinais, quem teve provas, meu amigo, minha amiga, até o sono é doce. Até quando eu estou dormindo, o meu Pai Celestial está cuidando do meu sono. Até quando eu estou dormindo. Agora, vamos fechar, porque as profecias falsas estão aumentando devido ao que está acontecendo no planeta Terra. É isso. Simples. Até ontem diz que tinha alguém que curava, que libertava, que salvava. Todo mundo ficava falando, apresentando nos tempos, que salva, liberta, que cura. Acabou. Não cura mais, não salva, não liberta. Simples. Alguém que fala, você vê direto aí que cura, tem poder de cura. É só nos hospitais. Ali, porque contra fatos não é argumento. O reino do Criador não consiste em palavras bonitas, sermões bonitos. O reino dele é de poder. Naamã procurou ele, pum! A pele virou uma pele de uma criança. Percebe? Então, só para ter um exemplo. Cadê? Que cura, que liberta, que salva. É simples. Então os demônios vão mudando as táticas. É tanta mentira que eles entram em contradição nas próprias mentiras dele. Por isso que o Pai falou que nós temos que crescer no reino dele, temos que estar sempre vigilantes. Ele falou, vocês têm que ser simples igual os pombos, os pássaros, e prudentes entre as serpentes. As serpentes são os filhos do Satanás na terra. São um monte de almas induzidas pelos demônios. Só que nas Bíblias, você vai ler, está falsificada essa mensagem. Lá está escrito assim, você tem que ser simples igual aos pombos e prudente como a serpente. Eles alteraram. Por quê? A serpente não é prudente, ela é astuta. A revelação do Espírito, ele diz, vocês têm que ser simples igual aos pombos, pássaros e prudente entre as serpentes. As serpentes são os filhos do maligno. Que o Satanás usa são as almas. Por isso, aí eles alteraram até esse versículo, imagina o resto. Então, minha filha, meu filho, meu querido, minha querida, não tenham medo. Se você teve um sinal,
se você teve provas, se você sabe do reino, o Espírito já te revelou, você não tem que ter medo. Aliás, você tem que evitar diversas coisas. O Satanás está usando a tecnologia 24 horas. 24 horas. E ele é repetitivo. Repetitivo. Por que você acha que o pai falou, uma revelação entra no teu quarto, fechada teu aposento, ora com teu pai? Ele não mandou você procurar meios de comunicação, embora ele já sabia que ia existir. Por quê? Para você não ser influenciado. Ele fala assim, fechada a porta, ora o teu pai, o teu criador, mantém um relacionamento com ele. Ele sabia que ia ter tecnologia. Ele podia falar, vocês procuram na tecnologia, ele não falou nada disso. Entra no teu aposento, fechada a tua porta. Aí Satanás foi lá e criou um sistema. Você tem que confessar para fulano os pecados. Olha, Satanás criou um monte de regras para intimidar, colocar medo. Olha, você tem que confessar uma vez por ano no lugar dos pecados. Aí o cara confessa por outro ser humano, fica na maldição, aí dobra os pecados no outro ano. Ele criou um monte de regras paralelo. Por isso que o pai fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, quando você conhece a verdade do reino, toda mentira não entra. Tudo que vim falar que é mentira não tem como entrar. Porque a verdade já me protege, me liberta, me guarda. Ela cuida de mim. A verdade é sobre o reino do Espírito. Então, não tenho medo. Não tenho medo. Porque o Pai, quando ele vai fazer algo, as suas almas, as suas ovelhas ficam sabendo. Ou seja, a proteção. Ele fez isso com Ló. Ninguém sabia de nada. Ele foi lá, falou com Ló, falou com a mulher, falou com as filhas, tomou, falou, vocês têm namorados? Vocês estão noivos? Tem alguém? Pode convidar os namorados? Olha como o pai é maravilhoso. Olha, só que é o seguinte, vocês têm um prazo rápido e há uma sentença que vai descer na terra. O pai é maravilhoso. Aliás, ele até disse, se tivesse 20 justos naquela cidade, ele não destruiria aquela cidade. Ele poderia tirar os 20 dali, claro, mas ele não destruiria por causa dos 20 naquela cidade. O justo, o pai é maravilhoso. Então, se eu sou justo, eu estou no reino dele, eu vou ter preocupação de alguma coisa? É ele que cuida de mim. É ele que protege a minha vida. Todo mundo leu o Terrilim 91, Salmo 91. Dá ordem aos anjos a teu respeito. Percebe? Então não se preocupe. Essas profecias no Brasil e no planeta Terra são todas enviadas pelo próprio Shemael, vulgo Satã. Muitos ouviram falar Satanás. Todas, sem exceção. O Espírito, o Santo, já vou resumir, não está falando na boca de ninguém no planeta Terra sobre ameaças, sobre situações. Isso ele já falou para mim, já faz mais de 15 dias. Então, para mim tudo é lixo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem que vigiar, porque a comunhão, né? Porque é tanta mentiraiada que vem, é tanta falsidade, se a gente não tiver comunhão com o Pai, no reino, aí fica te intimidando, você fica com medo, fica pensando, ou seja, é que nem aquelas ondas que parece que vai engolir o barco. Mas ela jamais vai encostar no meu barco, porque o barco é o próprio Messias. E ele não está dormindo, ele está ali comigo, o barco é ele. Quando ele estava lá, que fala que ele estava dormindo, aquilo ali é uma analogia, o barco era ele. Por que vocês temem? Vocês estão no barco. Ali é uma analogia, o barco era ele. Você acha que ele estava dormindo? O barco era ele. Se eu estou dentro do barco da nação soberana, eu não tenho que me preocupar com nada. Agora presta atenção numa coisa que eu vou falar. Os melares, isso é fato, isso eu já sei, estão descendo, subindo e descendo, aliás, nunca deixaram de fazer isso. Os melares sobe e desce. Vou deixar bem claro agora. Na palma das mãos do grande eu sou, tem a alma de todo ser que respira, a vida, o sopro da vida. Está na palma da mão do grande eu sou. E ele falou isso para mim. E quando ele desce, quando os melares descem para executar, se o seu nome estiver na lista, esquece. Ninguém muda na terra. Então, a sua felicidade é o seu nome não estiver na lista dos melares, dos anjos, do grande eu sou. Um grande abraço, que o Espírito possa fortalecer você cada vez mais e seguir em frente. O Espírito, o Santo, é o único que nos guia, nos consola e que nos orienta sobre hoje e nos dá a tranquilidade da caminhada sobre a terra. Um grande abraço.